Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática do Enem, para você ter sucesso na prova desse ano. Vamos lá? O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse das informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. O alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar uma temperatura inferior a 10 graus Celsius e umidade relativa do ar inferior a 40%. O alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura vai variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%. O alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa inferior a 25%. Então, dadas todas as condições para cada um dos tipos de alerta. Lembrando que para cada um desses tipos de alertas, há 2 condições a serem atendidas. Uma em relação à temperatura e uma em relação à umidade relativa do ar. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade do relatório, um funcionário percebeu que no período que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, o alerta cinza, no dia 12, o alerta laranja e no dia 13, o alerta vermelho. Em qual ou quais desses dias os avisos foram emitidos de forma correta? Bem, para que sejam de forma correta, eles devem, então, atender a todas as condições colocadas. Vamos analisar esses 3 dias citados no problema de acordo com as informações do gráfico. O que é preciso estar atento nesse gráfico? Esse gráfico ele mostra 2 grandezas sendo avaliadas ao mesmo tempo, a grandeza da temperatura e a umidade relativa do ar. E cada uma delas está fazendo a sua leitura num eixo vertical, uma à esquerda e uma à direita do gráfico. Tá? A temperatura está aqui à esquerda, em graus Celsius, e à direita nós temos a umidade relativa do ar em porcentagem. E os gráficos, né, nós temos a legenda para saber quem é qual. O gráfico da linha contínua preta é o gráfico referente à temperatura, que deve ser lido na escala da esquerda, e o gráfico da linha pontilhada é o da umidade relativa, que deve ser lido na escala da direita. Então vamos lá, dia 1. Bom, na escala do tempo aqui, a escala está colocada de 2 em 2 unidades, então o dia 1 está aqui exatamente na metade entre o 1 e o 2. E aqui nós temos o dia 3, o 5, o 7, 9, o 11, o 13 e até o último dia aqui, que é o dia 15 do relatório. Dia 1. Vamos fazer as leituras e ver se isso enquadra dentro das condições do alerta cinza. O primeiro gráfico que nós encontramos aqui é o gráfico de linha cheia, que é o gráfico da temperatura. Fazendo a leitura na escala da esquerda, essa temperatura está menor do que 10 graus Celsius, né? Na escala aqui de 10 em 10, menos que 10 graus. E realmente, o cinza é para uma temperatura inferior a 10 graus Celsius. Então, o quesito da temperatura está sendo atendido. Vamos ver em relação à umidade relativa do ar. Continuando aqui, até a interseção com o gráfico da umidade relativa do ar, e fazendo a leitura no eixo lá da umidade relativa do ar, nós vemos que aquele valor é inferior a 40, realmente era a condição colocada, seria inferior a 40% a umidade relativa do ar. Então, se o gráfico aqui, de ambas as características, está atendendo às 2 condições colocadas, então aquele alerta foi emitido de forma correta, ele atendeu a condição da temperatura e a condição da umidade relativa do ar. Então, está ok com relação à emissão desse alerta cinza. Bem, se o dia 1 foi emitido de forma correta, então nós já podemos excluir a alternativa B, porque nela não se encontra a opção do dia 1 como um alerta correto. O dia 12 foi emitido um alerta laranja. O dia 12 está aqui, que a gente vai fazer então, de mesma forma, uma leitura do gráfico. O primeiro gráfico que encontramos aqui é o da linha pontilhada, que é a umidade relativa do ar. Eu estou com uma umidade relativa do ar exatamente de 20%. O alerta laranja deverá ser emitido com relação à umidade relativa do ar quando for abaixo de 30%. Ok, 20% está abaixo de 30%, então a umidade relativa atende a condição. E vamos analisar a temperatura. Subindo mais aqui no gráfico, até encontrar o gráfico da temperatura, o ponto está exatamente sobre a linha que vai dar a leitura de 40 graus de temperatura. E aí entra um detalhe deste problema, que é preciso estar atento, que para que se emita esse alerta laranja,
ele diz que a temperatura deve estar entre 35 e 40 graus Celsius. Essa palavra entre, na matemática, quer dizer está no intervalo, dentro do intervalo, e não inclui os limites, os extremos do intervalo. O intervalo de tempo de 35 a 40 não vai incluir, nesse caso, a temperatura limite de 35 e a temperatura limite de 40, porque eu estou falando somente dos valores que estão entre, então é o que está dentro do intervalo. Os limites não podem ser considerados, é o que a gente fala de intervalo aberto de valores. Os limites não são contados dentro deste intervalo. Então, quando eu leio que o valor da temperatura é exatamente 40 graus, o valor de 40 não pode entrar dentro do alerta laranja, porque é só para valores entre, tem que ser um pouquinho menor que 40 graus para considerar a emissão do alerta laranja. Então, o alerta laranja está errado. Então, aqui onde nós temos os 12 graus, o dia 12, desculpa, essas alternativas já podem ser excluídas, tá? Voltando ainda, para o dia 13, o alerta vermelho, vamos olhar para o gráfico e verificar o que está acontecendo no dia 13. O dia 13 aqui, se nós subirmos para encontrarmos os gráficos, eles estão bem próximos um do outro, o mais baixo aqui é da linha pontilhada, que é da umidade relativa do ar, e ele está exatamente sobre essa medida dos 40. Então, com uma umidade relativa do ar de 40, alerta vermelho, está dizendo aqui que a umidade relativa deveria ser inferior a 25%. E a gente já está medindo uma medida aqui de umidade relativa superior a 25%, né? Neste dia 13 aqui. Então, ele já dá errado com relação à umidade relativa do ar. Em relação à temperatura, que deveria ser superior a 40, realmente, se nós subirmos aqui para o gráfico de temperatura, ele está exatamente um pouquinho acima de 40. Ele atende a condição da temperatura, mas ele não vai atender a condição da umidade relativa do ar, porque ele está com umidade acima de 25%. Então, o alerta vermelho aqui no dia 13 também não foi emitido, não seria emitido de forma correta, na verdade. Então, o único dia aqui que teve o alerta de forma coerente foi o dia 1, que está exatamente na alternativa A do problema. Veja que é um problema de pura leitura e interpretação dos dados gráficos conjuntamente com as informações e as condições colocadas no texto. Você não precisa fazer uma conta sequer no problema, tá? É apenas uma análise comparativa. É uma questão fácil que você faz de forma rápida e o único detalhe da atenção que você deveria ter é nessa questão do intervalo aqui, que você, se estiver de forma desatenta, você assinala a alternativa errada na prova. Certo? Sucesso para vocês, espero que vocês estejam gostando. Curta o nosso canal, ative o sininho para você receber todos os dias um vídeo novo de matemática. Até mais!